Tá um terror mesmo isso. Aqui a minha água está secando. É irrigado, não estou tendo água para irrigar o cacau. Parou a irrigação a partir de hoje. Secou as águas. Então o seu caseiro aí tem razão, está muito seco. Muita queimada, está uma loucura. E o cacau, se não chover, vai morrer. Muito cacau clonado, porque o cacau seminal ele aguenta. Mas o cacau que a gente fez a enxertia, esse tem muita dificuldade, até porque ele é plantado a pleno sol. Como você mesmo já me falou lá atrás, para ver como se comporta esse cacau a pleno sol no futuro. Eu estou ficando preocupado. Tanto é que o próximo cacau, eu não sei, mas eu vou fazer um sobreamento. É que a banana também não aguenta. Quando a banana está seca, os pés de banana quebram com o cacho e cai. Então tem que ser. Eu acho que o governo federal, o governo estadual, tinha que começar a repensar o cacau aqui e trazer a CEPLAC para dentro da roça. Ou se a CEPLAC não via mais, a Emater, não sei como fazer. Bom dia! Graças a Deus, aqui quem vos fala é Dacilton Matos, dos Santos. Se fala aqui da minha residência, da cidade de Valença, Bahia, Brasil, no território de identidade do Baixo Sul da Bahia. Hoje, graças a Deus, dia 20 de fevereiro de 2025. Agradeço aí a atenção de cada um aí, de vocês, graças a Deus. Eu li uma opinião nesse veículo de comunicação chamado Poder 360 e este artigo, esta opinião foi elaborada pelo Chico Graziano, como aparece aí, e tem como título, entre aspas, o chocolate e a militância climática. Mudanças do clima não influenciam na produção de cacau no Brasil, muito menos no preço do chocolate. Isso é catastrofismo e desinformação. Isso aí, entre aspas. Bem, eu recebi o ano passado um áudio de um produtor de cacau da região da Transamazônica, essa região aí, da Transamazônica, Altamira, Brasil Novo, por aí, nessa região. E o conhecedor de causa prática, né, é claro, em loco, que é o próprio cacauicultor, ele se queixa da forte crise climática na região, falta de chuva, ele com área de cacaueiros clonados a pleno sol, área irrigada, e não havia água nem para irrigar. Os cacaueiros e bananeira morrendo, e ele lamentando, e até sugerindo o que realmente é o anseio de todos nós, da cadeia produtiva do cacau, ou de profissionais na ativa, na CEPLAC, ou aposentados, e de toda a cadeia produtiva do cacau no Brasil, cacauicultores, agricultura familiar, que, assim, há uma concordância com a declaração dele. Ele pede a presença da CEPLAC nas roças de cacaueiros, e caso não for possível, a CEPLAC e a Emater. Aí, no caso, a Emater Pará. Bem, esse título dessa opinião do Chico Graziano, diante dos fatos relatados pelo agricultor aí, neste áudio, né? O título deveria ser: o chocolate pede socorro ao poder público no Brasil para que a CEPLAC seja revitalizada. Não é assim? E ele fala de uma forma crítica, cita a palavra, entre aspas, desinformação. Ele atribui
articulista, que escreveu, dia 14 de fevereiro de 2025, Valentine's Day, né? Ele diz assim, palavras dele, entre aspas, leio as notícias e me deparo com uma curiosa manchete. Abre aspas, mudanças climáticas põem chocolate em risco. Aí ele diz, entre aspas, fiquei intrigado. Fato ou fake? Agora veja só, entre aspas, isso é o quê? É o que o próprio Caporal, em memória, ele escreveu um artigo, entre aspas, a necessidade de um novo profissionalismo no contexto de agrárias. Porque, segundo consta aqui, no final dessa opinião do Chico Graziano, aqui diz o seguinte, entre aspas, Chico Graziano, 72 anos, é engenheiro agrônomo e doutor em administração. Foi deputado federal pelo PSDB e integrou o governo de São Paulo. É professor de MBA da FGV, né? Fundação Getúlio Vargas. Escreve para o Poder 360 semanalmente, às terças-feiras. Isso entre aspas. Bem, agora, graças a Deus que o artigo escrito pelo em memória Caporal, ele diz o seguinte, que infelizmente no Brasil os profissionais de agrárias, eles estudaram em instituições, claro, de agrárias de nível médio ou superior, que não compartilharam, não fizeram feedback, não associaram o estudo das ciências agrárias aos princípios ecológicos, à ecologia. Então, veja só, é interessante que ele é um ex-parlamentar, né, assim como está nessa nota aí no final desse artigo. Né, assim, aqui diz que ele foi, entre aspas, deputado federal pelo PSDB e integrou o governo de São Paulo, entre aspas. Então, vejamos, olha só, esse articulista, né, o Chico Graziano, ele tem uma expressão nacional e, inclusive, com o seu currículo, que tem méritos, graças a Deus, não resta dúvida. Mas só que, veja só, infelizmente, ele mesmo, como parlamentar, ele deveria apresentar um artigo com outra visão de vida, uma visão sistêmica. E é necessário primeiro ler, pesquisar, visitar as áreas típicas de cultivo cacaueiro no nosso país e verificar esses depoimentos primeiro para fazer uma crítica, pois ele foi buscar lã, como diz Machado de Assis, né? E saiu, foi tosquiado, né? Porque, poxa vida, ele critica aqui o comentário dessa articulista e taxa de fake, e na verdade é fake, né? Como ele diz aí, entre aspas, e ele diz fato ou fake, entre aspas. São fatos que, devido às mudanças climáticas, a geografia da cafeicultura no Brasil está sendo alterada. E nós vimos aí resultado de pesquisa, países que produzem café utilizando o sombreamento de cafezais. O Incapé, no Espírito Santo, fazendo pesquisa e mostrando que nós necessitamos cultivar cafeeiros sombreados. Então, ele traz uma visão, além de ser monolítica, que foge da proposta sistêmica, entre aspas, porque nós só podemos ter êxodo, não por orgulho, graças a Deus, nessas
análises quanto às questões de mudanças climáticas se a gente possuir ferramentas com a visão, entre aspas, sistêmica da vida. Então, veja bem, é interessante se observar que a própria CEPLAC, quando a CEPLAC estava no seu auge científico e que dispunha de apoio, não é isso? De verba. Essa verba ela era oriunda dos 10% da taxa de exportação de todo o volume de cacau do Brasil. Dificilmente apareceria alguém, e pode ter aparecido, em quantidade tão grande como hoje nós vemos no Brasil. Todo mundo quer dar opinião acerca da cadeia produtiva do cacau, todo mundo. E a situação se agrava por quê? Porque, veja bem, esse artigo é o que se chama, entre aspas, invasão ecológica. É uma invasão ecológica. Por quê? Porque a tônica de produtores de cacau que realmente tem uma visão ecológica para fazer o manejo do cacaueiro já possui uma visão totalmente diferente desse contexto aí, desse artigo, né, do Chico Graziano. Então, vejamos, olha só, analfabetismo ecológico é algo que, entre aspas, é patente em todas as classes sociais, em todos os níveis científicos e culturais, no contexto da sociedade brasileira e mundial. Então, veja só, esse título de doutor, claro, quem tem título de doutor amealhou por mérito, mas só que tem uma coisa aqui que ele diz aqui, tal registro é absurdamente incorreto. O texto de autoria de Narcisa Prikop, da Mississippi State University, Estados Unidos da América, é um cabal exemplo da desinformação causada pela militância climática que mistura ciência com catastrofismo ecológico. É lamentável, entre aspas, né? Palavra dele. Então, veja bem, a desinformação não parte daqueles ou daquelas pessoas que o Chico Graziano critica com tanta veemência neste artigo, não é assim, do dia 18 de fevereiro de 2025, publicado aí no Poder 360. A desinformação partia dele, não é assim? E tudo que se refere a se andar sendo e tendo respeito e tendo sintonia com a ciência virou, entre aspas, militância climática. É um absurdo estereotipar como militância climática, entre aspas, em querer encontrar coisa errada onde não há, é que realmente é prova de desinformação, como ele coloca aqui, entre aspas. Mistura ciência com catastrofismo ecológico. Agora, veja bem, a ciência, ela revela o porquê do catastrofismo ecológico, entre aspas, que está acontecendo no Brasil. Não é assim? O próprio agricultor, cacauicultor da Transamazônica, o ano passado, em 2024, ele publicou esse áudio aí. Eu até encaminhei para o grupo do Zap, graças a Deus, aí. Declarações do agricultor. O agricultor está lá, sentindo na pele, e ele não tem. Esse agricultor aí, do áudio, que diz que cacaueiro irrigado, até cacaueiro não está tendo água, não teve água nem para irrigar cacaueiro, e ele já se preocupa em enriquecer cacaueiro com sombreamento. Ele conhece a diferença de um cacaueiro seminal, né, assim, para um cacaueiro clonado
Então, como que isso é catastrofismo ecológico quando o cacauicultor fala com propriedade que os cacaueiros dele já estavam morrendo e ele preocupado, ele com a visão sistêmica da vida, acurada, né? O cacauicultor. Então, quer dizer que com esse artigo aí do Chico Graziano, vem todas as análises que são feitas por os cientistas da atualidade e do passado mostram que realmente o que existe é uma crise de percepção ambiental, entre aspas. O Fritjof Capra, ele escreveu o livro Até da Vida, ele escreveu A Visão Sistêmica da Vida, o Sóstenes de Miranda escreveu o Sombreamento dos Cacauais, não é isso? Ele era engenheiro agrônomo, chefe do Departamento Técnico Agrícola do Instituto de Cacau e publicou esse livro, Sombreamento dos Cacauais, 1938, Livraria das Américas, Bahia, Rua Portugal, Rua Portugal 30, né? E ele faz uma abordagem que vem ter uma sintonia também com a visão sistêmica da vida de Fritjof Capra e Pierre Louis, e também vem ter uma sintonia com o livro Melhoramento Genético do Cacaueiro, editado por L.A.S. Dias, que é pesquisador associado ao Departamento de Biologia Geral, Bioagro, Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Ele cita nesse livro, o LAS diz que a retirada do sombreamento de cacaueiros na região típica da Bahia, com solos rasos, palavra dele, há o risco de se perder todo aquele intrincado de rio nascente, manancial de água, porque os solos são rasos. Então, isso não é catastrofismo ecológico, não. Isso não é militância ecológica, né? Não é. Então, quer dizer, são pechas que se criam aí e, infelizmente, a CEPLAC não está na sua saúde, no seu afã científico, porque antigamente a CEPLAC pesquisava e mostrava para a sociedade os fatos da pesquisa. E aí, quem aparecesse com proposta ia ter alguém para confrontar, que era uma equipe científica da CEPLAC. Então, veja bem, isso tudo é prova de que essa crise de ausentismo do poder público em revitalizar a CEPLAC, em apoiar a pesquisa na cadeia produtiva do cacau com viés agroecológico. Então, vejamos, mudanças climáticas, visão tropical integrada das causas, dos impactos e de possíveis soluções para ambientes rurais ou urbanos. Documentos 70. Embrapa, viu? Embrapa, São Carlos, São Paulo, 2007. Odo Primavera, os autores. Engenheiro agrônomo, doutor, pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste, certo? Cristina Azab, bióloga, doutora, pesquisadora da Embrapa Meio Norte. UEP, Parnaíba. Márcio dos Santos Pedreira, zootecnista, doutor, professor adjunto da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Então, esses autores são militantes climáticos, são cientistas. Graças a Deus. O outro Primavera lançou esse livro aqui, eu comprei, Deus me deu, graças a Deus. Outro Primavera, Manejo Ambiental Agrícola para a Agricultura Tropical, Agronômica e Sociedade, editora Séries, editora Agronômica Séries São Paulo, 2013. É necessário o quê? Informação. Esse artigo, ele, infelizmente, ele provoca uma invasão cultural ecológica, entre aspas, e traz consequências, porque é aquela história, né? Eu visitei o cacauicultor no Jereba, ele quebrava cacau de vez, verdoengo, e aí eu falei para ele que
colhendo cacau de vez, como ele estava, em cada 100 quilos de cacau mole, depois de seco, há uma quebra de 10%. Aí ele disse que ele fazia igual os ricos, né? E aí eu, graças a Deus, Deus me deu argumento e aí Deus provou para ele que ele estava tendo prejuízo na mão de obra, porque demora muito para quebrar cacau de vez, não se quebra a roleta, né, o fruto, para tirar as sementes mole, o cacau mole, e também demora para quebrar, porque o cacau amarelo ouro é que é o estágio ideal para se fazer a colheita. A quebra do fruto de cacau amarelo ouro é mais rápido. Então, quer dizer, aí ele veio dizer que é vivendo e aprendendo, né? Morrendo e aprendendo. Então, quer dizer, a influência de articulistas, de pessoas que têm realmente o seu cabedal aí, né, de seu histórico de formação profissional, mas, infelizmente, é preciso que essas pessoas vão para o ABC da ecologia para participar do trabalho, de um trabalho sistêmico endêmico de alfabetização ecológica. Agora veja, quando um indivíduo com esse quilate, que tem uma formação em agronomia, já foi deputado federal e é professor da Fundação Getúlio Vargas, e traz à sociedade um artigo desse, aí o que vai acontecer? Aí o negócio fica muito grave, porque a gente espera que toda a sociedade realmente caia na real. O que o produtor de cacau aí, ele falou, é o que faltou esse Chico Graziano falar. E o agricultor dá uma aula, né, nesse áudio aí da Transamazônica aí que eu mandei pro grupo aí, graças a Deus. Ele dá uma aula, ele dá uma aula de ecofisiologia do cacaueiro, ele dá uma aula de visão sistêmica da vida e ele tem um engajamento político, não de politicagem, de política para o setor que ele Deus deu para ele, que é ser cacauicultor, o setor da cacauicultura. Então por essas e outras razões que os autores concordam de forma unânime que o maior problema do século atual é a crise de percepção ambiental. E aí é o seguinte, o próprio agricultor fala a situação real. O agricultor estava fazendo militância climática, né, entre aspas. Então é o seguinte, ó, graças a Deus que nós temos o livro sagrado, que realmente é o livro que foi escrito pelo nosso Deus inspirado, né? Que é a Bíblia. E a gente faz uma revisão na palavra de Deus. E essa revisão, o Criador puxa as nossas orelhas com muito amor, né? Então vejamos aqui o que é que diz aqui na palavra de Deus. Gênesis capítulo 2, o versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, aqui realmente o oráculo de Deus, né? O Criador já determinou que se a gente não cuidar do meio ambiente, não é por questão de militância, não, ecológica. Aí vai dizer que Deus é militante ecológico? Vai, brinca com Deus, não é não. Então está aqui, né? É Gênesis, o capítulo 2, o versículo 15. Aí, quem disse que Deus é militante ecológico? Não é assim? Não é não. Então vai derrubar a mata, vai acabar com tudo, porque realmente a cafeicultura destruiu toda a cobertura vegetal nas regiões onde se cultivou cafeeiro ou se cultiva a pleno sol, e há o risco, sim, de se comprometer
a saúde econômica dessa cafeicultura no Brasil. Então é necessário o quê? Introduzir, cultivar cafeeiro com sombra, sob o dossel de árvore. A pesquisa está aí mostrando, né? Graças a Deus. Então é isso, olha, isso aqui não é militância ecológica, entre aspas. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Duas palavras, cultivar. Viver às expensas do solo, da produção, cultivando o solo, a biodiversidade, mas guardar. Então, Deus não é militante ecológico, não, é. É Gênesis capítulo 2, versículo 15. Graças a Deus. Eu agradeço aí a atenção, eu não sou dono da verdade, mas acontece o seguinte, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16:31b. Graças a Deus. Enquanto Jesus Cristo não vier, nós vamos ter que fazer o quê? Lavrar e guardar. Para Deus, isso é respeito, temor a Deus. Não é militância ecológica. Se guardar o que está, se guardar na prática, vivenciar na prática o que está em Gênesis capítulo 2, versículo 15. E a desinformação não está somente naquele ou naquela que não, estou aqui discriminando, que não tem alto nível cultural. A desinformação, a crise socioambiental, ela vem também sendo construída, ela existe em função, uma das causas é esse analfabetismo ecológico que realmente existe no meio acadêmico, entre os PhD, entre os doutores. Não é assim? Mas acontece o quê? Nós estamos sentindo na pele realmente que não se trata de militância climática, né? Não é não. É isso aí. As cidades estão muito quentes e até a noite, porque se corta árvores e nada de arborização. Esse Chico Graziano, ele deveria fazer, era um artigo sistêmico, cobrando e mostrando para a sociedade, cobrando para o poder público a necessidade de se colocar em pauta e mostrar para a sociedade o que tem na Constituição brasileira, que é o artigo 225 da Constituição Brasileira da República Federativa do Brasil de 1988. Cadê que ele citou? Não citou. Então, quer dizer, o que é fake, então? Fato é o que o cacauicultor relata no áudio, que devido a muitas queimadas na Transamazônica, aquela região ali no Pará, de Brasil Novo, por ali, né? Brasil Novo, Pará, muitas queimadas e trazendo problema para a respiração para as pessoas da cidade, e cacaueiro morrendo, até a bananeira morrendo, e o risco de cacaueiro a pleno sol, que ele deu uma aula, né? Cacaueiro seminal, pé franco, tem sistema radicular pivotante, e é o genuíno sistema radicular, eles resistem mais. Mas não por isso. Ainda que seja seminal cacaueiro, nós necessitamos de árvores. Não é assim? O Ernest Gosto diz. Nós devemos plantar chuva plantando árvore. Bom dia, obrigado aí.